Tô online? Vamos lá, pessoal. Material, então, de resolução de questões. Oi? É de hoje? Você pegou o material? Tem? Isso. Então, eu coloquei questões aqui que envolvem o que a gente estudou ontem e antes de ontem, que é a lei de drogas, lei de crimes hediondos, lei de interceptação telefônica, lei de tortura e lei de organização criminosa. Eu estou esquecendo alguma. Não, falei todas, né? 5 leis, eu falei? Drogas, hediondos, interceptação telefônica, tortura e organização criminosa. Então, temos aqui as questões para tratar desse assunto. Vamos lá. 1. De acordo com a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, a conduta de cultivar para seu consumo pessoal plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica é considerada, letra A, típica, mas não punível. Tá certo? É uma conduta típica. O que significa dizer que é uma conduta típica mesmo? Está previsto em lei. Né? Típica vem de tipicidade de previsão legal. Tipo penal do artigo 28, lá da Lei 11.343 de 2006. E é punível? É punível. Ela não é punível com pena privativa de liberdade, mas há punição. Então, cuidado, cair nessa pegadinha, só que vocês já estão bem afiados. Então, típica, mas não punível, está errado pela questão do não punível. Atípica. Atípica significa o quê? Não é crime. Porra, lógico que é crime. Eu tô tentando parar de falar palavrão, velho. Esses negócios de ficar escapando, porra, tal, não sei o que lá, eu tô tentando parar. É feio falar. Não, em audiência, o máximo, assim, na frente do jurado, eu falo, pô. Né, tipo, pô, gente, né? Mas palavrão, não. Não, escapar, não. Em aula, bastante, mas com juiz, não. C. Típica e punida com pena de reclusão de 5 a 15 anos, podendo ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não integre a organização criminosa. Estaria certo se fosse o que aqui, pessoal? Tráfico de drogas. Isso aqui é a descrição da pena do tráfico, do 33, e é a causa privilegiadora lá do parágrafo 4º do artigo 33. Né? Típica e punida. Por exemplo, com pena de prestação de serviço à comunidade. Verdade, essa aqui. Típica e punida com pena de reclusão de 5 a 15 anos. Imagina, posse de drogas para consumo pessoal, pena de reclusão 5 a 15 anos, os noiados ia parar, velho. Os caras não iam usar droga mais. É. Então, o gabarito, letra D. Típica e punida, por exemplo, com pena de prestação de serviço à comunidade. São 3 penas lá no artigo 28, pessoal. Essa aqui é uma delas, prestação de serviço à comunidade. Qual que é a outra? Advertência, que está lá no inciso 1. Aí ela vem seguida de prestação de serviço à comunidade. E no 3 lá, o que é mesmo? Não. A admoestação verbal é o que vem como forma de obrigar a cumprir. Né? O terceiro é aquele lá de comparecimento. É isso, exatamente. Tá? Então, obrigação de comparecimento em, como diz o artigo 28 mesmo? Vou lembrar, uma das questões aqui dizem, mas é tipo assim, palestra, cursinho sobre os efeitos da droga. Hã? Não. Eu tô com o 28 aqui só para a gente sanar essa dúvida e não esquecer mais. Ó, então nós temos o 28 estabelecendo as seguintes penas para a posse de drogas para consumo pessoal. Advertência sobre os efeitos da droga, inciso 1. Prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Essas são as penas definidas Aí, se ele não cumpre, aí tem a admoestação verbal ou multa. A multa, como eu falei para vocês, é a forma mais pesada. Alguém lembra qual que é o prazo? Não tem nenhuma questão sobre isso aqui, se eu não me engano. Qual que é o prazo que pode durar?
A pena de prestação de serviço à comunidade, ali, por exemplo, 5 meses. Em caso de reincidência, 10 meses. Isso aí. Então, a 1 foi a D. 2. Segundo o atual entendimento do... eu coloquei isso aqui de propósito, porque que é exatamente por aquilo que eu falei na aula para vocês. A gente tem que se precaver da possibilidade de cair uma questão com entendimento de tribunal. Eu não concordo, não acho que vai cair, mas pode cair, tá? Então, segundo o atual entendimento dos tribunais superiores quanto à aplicação dos ditames da lei antidrogas, quando o enunciado fala isso, não quer saber a letra da lei, quer saber o que os tribunais entendem sobre aquilo. Então, o que o tribunal entende sobre a aplicação da lei antidrogas? Analise as afirmativas a seguir. É inconstitucional a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no chamado tráfico privilegiado? Certo? Inclusive, quando a gente viu lá o artigo 33, parágrafo 4º, estava lá, vedada... Lembra? Estava lá, vedada a substituição por restritiva de direitos. Estava riscado. No meio do parágrafo 4º, só aquele trecho riscado. Porque o STF entendeu inconstitucional e houve alteração da lei nesse sentido. Então, em outras palavras, pode ter sim a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Tá? Então, esse é verdadeiro. 2. É inconstitucional a imposição de regime fechado ao crime de tráfico de drogas pelo simples fundamento de se tratar de crime hediondo? Exatamente. Tá? Então, hoje, por mais que a lei de tortura especifique, por mais que a lei de crimes hediondos especifique que o regime inicial é fechado, se a gente pegar entendimento doutrinário e jurisprudencial, é inconstitucional. A letra da lei fala regime inicial fechado. Se cair letra da lei na tua prova, crime hediondo inicia em fechado e o tráfico, que é equiparado a hediondo, iniciaria em fechado. Isso na tua prova, certinho. Tá? Na letra da lei. Entendimento jurisprudencial é inconstitucional. Não vai estabelecer o regime pela quantidade, simplesmente por ele ser considerado hediondo ou equiparado, mas sim pela quantidade da pena. Então, o 2 é verdadeiro também. 3. Segundo a súmula 512 do STJ, ainda vigente, o crime de tráfico privilegiado tem natureza hedionda? Pelo contrário, hein? Isso aqui, então, o maior benefício do tráfico privilegiado é ele retira a hediondez do tráfico. Então, a partir do momento que o juiz aplicar a causa privilegiadora lá do parágrafo 4º do artigo 33, não há que se falar em crime hediondo, ou equiparado a hediondo, que seria o tráfico. Então, esse é falso. Então, nós temos VVF. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida não preponderam sobre as circunstâncias judiciais genéricas trazidas no artigo 59 do Código Penal? Não. Falso. O artigo 42 do Código da Lei de Drogas fala que a quantidade e a natureza da droga é causa preponderante e a jurisprudência aplica dessa forma também, entende que é preponderante. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E último, o STF reconheceu a repercussão geral da questão envolvendo a descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal? Verdadeiro, não está falando aqui que o STF descriminalizou. Tá? Aqui está falando o seguinte, o STF reconheceu a repercussão geral da questão que está sendo discutida sobre a descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal. Então, há uma tese sendo discutida nesse sentido, e o STF falou, não, isso aí tem repercussão geral, vai envolver um coletivo muito grande de pessoas. Então, isso aqui é verdadeiro. Beleza? Então, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5. Então, há isso, pessoal, correndo aí já há bastante tempo, o pessoal tentando descriminalizar o artigo 28, posse de drogas para consumo pessoal. Há uma discussão já de muito tempo. Se acontecer isso aí, posse de drogas para consumo pessoal deixa de ser considerado crime. Hoje é crime, porém descarcerizado. Se acontecer a descriminalização, qual que é o nome que se dá quando uma conduta hoje criminosa deixa de ser considerado crime mesmo? Abolício criminis. Aconteceria, então, a abolício criminis do artigo 28. Então, gabarito da 2 é a letra A. 3. Considerando o disposto na Lei 11.343/2006, assinale a alternativa correta.
Constitui crime punido com a pena de reclusão a conduta de oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Verdade ou falso? Falso por uma questão aqui. Apenado com detenção, exatamente. Então está errado a reclusão. Qual que é o nome desse tráfico que eu falei para vocês aqui? Ele é uma figura especial que tem ali. É o tráfico recreativo. É aquele que você sai numa rodinha ali para fumar um baseado e fica trocando baseado ali com os parceiros. É o tráfico recreativo. Pela baixa gravidade da conduta, se comparado com o tráfico normal, não vai ser apenado com reclusão, vai ser apenado com detenção. Tá? Então, A está falso. B. A lei número 11.343 de 2006 não criminaliza a conduta de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Falso? A lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, criminaliza a conduta de conduzir embarcação? Vocês têm certeza? Tá certo ali, eu quis confundir vocês com o Código de Trânsito lá, naquela questão lá do Código de Trânsito. Então tá tipificado na lei de drogas que conduzir embarcação ou aeronave depois de usar substância entorpecente é configurado crime definido na lei de drogas e não na lei de trânsito, hein, pessoal? Então vocês estão afiados nisso aí. Então, falso, porque está falando que não criminaliza, mas criminaliza sim. C. Quem adquirir para consumo pessoal drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar poderá ser submetido à pena de prestação de serviço à comunidade? Verdade, a gente já viu na questão anterior que uma das possíveis penas para posse de droga para consumo pessoal é a prestação de serviço à comunidade. Esse é o gabarito, letra C. D. Prescreve em 1 ano a imposição e a execução da pena para quem adquirir para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar? Já vimos que não, né? Porque já o gabarito é anterior. Qual que é o erro aqui? Quanto tempo é? Prescreve em 2 anos. Ó, lembra disso. Menor prazo prescricional do Código Penal? 3 anos. Mas aqui está falando da lei de drogas. Prazo prescricional para posse de drogas para consumo pessoal específico para posse de droga, tá? É 2 anos. Beleza? E o tráfico transnacional de drogas não configura uma causa de aumento de pena? Configura. A gente viu no artigo 40 as causas que aumentam a pena. Tá lá o tráfico transnacional, o tráfico transestadual, não sei se pode, não existe isso, né? Transestadual. Interestadual. Aquela situação que é interessante para vocês sobre nas intermediações de estabelecimentos penais, hospitais, escolas, ou seja, qualquer lugar que tenha uma movimentação maior de pessoas, tá? São as causas lá do artigo 40, que são causas de aumento de pena, dentre eles esse aqui definido no item E. Então, o gabarito dessa questão 3 foi a letra C. Analise as informações a seguir. O Sistema Nacional, essas questões são chatas, hein? Essas aqui, ó, que fala do SISNAD. O Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social aos usuários e dependentes de drogas? Beleza, mano. Você lê aqui, você não vê nada estranho, né? Então, é claro que sim. Tá, é exatamente o texto do artigo 1º da Lei de Drogas. O artigo 1º da Lei de Drogas fala isso. 2. Considera-se como drogas, segundo a Lei 11.343, não é 96 o jeito está aí, não, é 11.343 de 2006, tá? As substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União? Tá certo. É exatamente o que diz o artigo 1º, parágrafo único. Errar a lei, só o número da lei. O texto está certo. Considera-se drogas, segundo a lei número 11.343 de 2006, as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificado em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Lista da Anvisa. Então, artigo 1º, parágrafo único, é o que define isso. Tá verdadeiro essa aqui. 3, por causa do número da lei, né? Isso. São proibidas em todo o território nacional
As drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, não havendo hipótese alguma para autorização legal ou regulamentar. Verdadeiro ou falso? Falso. O artigo 2º ele fala, sim, que são proibidos, mas existem hipóteses medicinais ali, por exemplo, né, que são autorizadas, então, pelo médico, o uso de determinada substância considerada como droga, uma droga definida lá na portaria da Anvisa, mas que pode ser utilizado por meio de prescrição médica. Então, o erro está não havendo hipótese alguma para autorização legal ou regulamentar. Então, essa é falsa. Então, nós temos 1 e 2 verdadeiro e a 3 falsa. Então, qual que é o gabarito? D. Apenas 2 afirmativas estão corretas. Assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. O Poder Executivo é que as portarias expedidas pelo Poder Executivo, como, por exemplo, a Anvisa, estabelece ali quais são as substâncias que são consideradas drogas. Entendeu? Então, droga conforme... E é o texto do artigo 1º, parágrafo único. São as substâncias e os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados na lista da Anvisa, porque a lista da Anvisa, a Anvisa não é lei, mas é um ato executivo, faz parte do Poder Executivo, né, da União. É uma autarquia, né? Então, assim, é o presidente exercendo a sua função, mas de forma descentralizada, que é quando não há administração pública direta intervindo, mas eles indiretamente intervêm por meio de construção de órgãos, que fala, né, a tal da teoria dos órgãos. Então, há uma descentralização do poder executivo, da pessoa, do chefe do executivo, por meio de autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, que são aquelas situações de administração pública indireta. Então, a Anvisa é uma autarquia que tem essa responsabilidade, né, uma delas, né, são várias, mas uma delas é listar quais são as substâncias consideradas drogas e proibidas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vai estar listado lá quais são as drogas que não pode ter aqui no Brasil. Porque droga, farmácia é drogaria. Então, droga você acha de monte, só que permitida, né, numa farmácia, por exemplo. Agora, a Anvisa lista as drogas não permitidas e configuraria o tráfico de drogas definido aqui no 11.343. Tá? O artigo 1º, parágrafo único, define isso aí. Então, 4, letra D. 5. Quanto aos aspectos processuais da lei de drogas, correto afirmar que... Olha para que é essa questão e olha como é fácil, tira de letra. Vocês vão tirar de letra essa, ó. Para ser juiz substituto. Para ganhar R$32 mil por mês. Então, ó, lei de drogas, correto afirmar que o agente surpreendido na posse de drogas para consumo pessoal será processado e julgado perante o juizado especial criminal, permitida a transação penal, ainda que haja concurso com o delito de tráfico de entorpecentes a ser apurado no juízo comum? Não. Que está falso. Até a primeira parte, juizado especial criminal, estava certo. Permitida a transação penal, certo também. O erro está aqui. Ainda que haja concurso com o tráfico de drogas. Porque o artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Drogas, fala que, salvo se houver concurso com algum dos crimes definidos no artigo 33. Ou seja, imagine que eu, no mesmo contexto, sou flagrado ali numa situação de posse de drogas para consumo pessoal, mas também vendendo droga. Então, há ali uma posse de drogas para consumo pessoal e há ali um tráfico. O tráfico vai puxar a competência das duas situações, vão ser julgadas na justiça comum, não pelo juizado especial criminal. Beleza? Então, para responder no GCRIM, a posse de drogas para consumo pessoal, é só se for apenas a posse da droga para consumo pessoal. Só o 28. Porque se for... Não. Não. Não, vai cair na prova aquele artigo que fala o que o juiz deve analisar para verificar se aquela droga é destinada para uso ou para venda, né? Tem questões nesse sentido. Agora, uma aplicação na prática, né?
narrar uma situação de que um sujeito foi pego com 5 pinos de cocaína e perguntar para você se aquilo era para uso ou era para venda, não vai ter. Porque não é só a quantidade que vai determinar. Entendeu? Então a A está incorreta. Incorreta. B. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando solto, podendo haver duplicação de tais prazos pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Verdadeiro, artigo 51. Pronto, você já pode ganhar 32, 33 mil de boa. Essa é questão para juiz do Mato Grosso do Sul. Depois vai ter. O pior é que não é só oral, depois tem uma prova escrita fodida aqui, né? O juiz. Então, esse já é o gabarito, letra B. Vamos ver a C. O juiz, oferecida a denúncia, ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias, decidindo a seguir em 5 dias, apresentado ou não a resposta. Qual que é o erro aqui? Apresentado ou não a resposta. Então não tem dessa, a defesa prévia vai ter que ser apresentada. Se você não for, por exemplo, você foi notificado e não apresentou, o que manda a lei? Nomear um dativo para apresentar. Então ela não vai dar sequência sem defesa prévia. Então o erro está essa parte final. Apresentada ou não, tá só esse ou não tá errado. Tem que apresentar a resposta. D. Suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, para efeito de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, ficando impedido, porém, o perito que o subscrever de participar do laudo definitivo. Qual que é o erro aqui? O ficando impedido. Na verdade, o artigo 50, parágrafo 1º, ele fala que não impedirá ele de participar do laudo definitivo. Ou seja, lembra que a gente falou isso ontem? Auto de constatação provisória da droga, ou laudo de constatação provisória da droga. É só para estabelecer a materialidade pro flagrante. Ele é inicial, ele é superficial. Mas depois tem que vir o definitivo. Isso aqui está falando que se um perito fez o provisório, não significa que ele ficará impedido de fazer o definitivo. Ele pode fazer. Só isso. Está errado. E o Ministério Público, recebidos os autos de inquérito policial, poderá, no prazo de 10 dias, requerer o arquivamento, requisitar diligências que entenderem necessárias ou oferecer denúncia rolando até 8 testemunhas. Qual que é a quantidade de testemunhas, pessoal, na lei de drogas? 5 testemunhas. Qual que é a quantidade? Em algum lugar tem estabelecido 8 testemunhas? O rito comum ordinário lá do CPP. Então, quando no seu edital, você abrir lá o seu edital, lá está falando a questão de processo comum, essas coisas, é exatamente para te pegar nesse tipo de situação, né? Porque o rito do processo comum, eles estabelece como que vai acontecer o processo, a quantidade de testemunhas que pode ser rolado faz parte dela. Lá no CPP são 8, na lei de drogas cai para 5. Agora eu não lembro que está no sumaríssimo, você fala, né? Sumaríssimo está na lei de juizado especial, não vou lembrar para te falar com exatidão agora. Vou dar uma pesquisada depois para te confirmar, senão eu vou acabar falando alguma coisa que confunde. 8 testemunhas, o rito comum ordinário do Código de Processo Penal. Na lei de drogas, 5 testemunhas. Então, 5B. B de bola. Essa aqui é uma questãozinha chata. Sobre a internação de dependente de drogas, segundo as previsões constantes na Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que uma alteração severa que aconteceu em 2019, veio um monte de artigo renovado, tá? Então, por ser recente, ele passou a ser cobrado muito aí nas provas da área de segurança. Então, a internação involuntária é permitida, mas terá como prazo máximo 60 dias? É permitida a internação involuntária? Nós temos 2 tipos de internações: voluntária e involuntária. Voluntária, o usuário quer ser internado. Involuntária, querem internar o cara, né?
é permitido. Existem essas duas possibilidades. O prazo, 90 dias e não 60. 90 dias e não 60. B. Qualquer que seja a modalidade de internação, voluntária ou involuntária, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes? Verdade. Então, a lei ela é bem clara. Lá no artigo 23A, parágrafo 6º, está falando que vai tentar os recursos hospitalares primeiro. Não sendo possível, vamos para a internação voluntária ou involuntária. C. As internações involuntárias, assim como as altas, serão informadas ao Ministério Público e aos demais órgãos de fiscalização por meio do sistema único. Regra inaplicável às intervenções voluntárias? É aplicável tanto para voluntária quanto involuntária. Falou de internação, falou de desinternação, de alta, né? Vai ter que haver esse procedimento aqui de informação ao Ministério Público e aos órgãos envolvidos. E D, as internações voluntárias são efetivadas nas unidades terapêuticas. A lei de drogas deixou claríssimo que não haverá internação voluntária ou involuntária em unidade terapêutica acolhedora. Então, tipo assim, imagina um lar Anália Franco dos drogados. Lar Anália Franco é a unidade acolhedora de criança e adolescente. Mas imagina uma casa parecida, eu não sei se tem isso aqui em Londrina, mas de drogado. Não vai ter internação voluntária ou involuntária lá. É isso que quer dizer. Não é unidade para esse tipo de procedimento. Não é unidade para internação. Então, a 6 foi letra B, de bola. 7. De acordo com a Lei 11.343/2006 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta. De novo, quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal, droga sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar não comete crime. Errado, já enjoamos disso aqui. A gente sabe que posse de drogas para consumo pessoal, artigo 28, é crime, porém descarcerizado. B, então já é a nossa questão e fácil do jeito que é. Na tua prova você não ia perder tempo nem lendo as outras, né? Você já ia para outra. Eu não recomendo muito não, que às vezes passa uma palavrinha ou outra ali, né? Aí depois na hora da correção você se arrepende, né? B, aquele que importa, exporta, remete, prepara produtos, fabrica, adquire, vende, põe à venda, oferece, tem depósito, transporte, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega a consumo ou fornece drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, pratica a figura típica do caput do artigo 33? Tráfico de drogas, artigo 33, tem tudo esses verbos aqui, qualquer um desses verbos que você praticar, você está praticando tráfico de drogas. Nas mesmas penas do artigo 33, tráfico de drogas, incorre aquele que semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que constituem matéria-prima para a preparação das drogas? Verdade também. Quando duas ou mais pessoas se associarem para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34, perpetram o delito do artigo 35, associação para o tráfico? Verdade. Aí, ó o que fala aqui o caput. O caput não, o enunciado. De acordo com a Lei 11.343 de 2006. E aí eu sempre reitero isso, pessoal. A letra D está falando de acordo com a lei. E se a gente lê o artigo 35, lá está falando reiteradamente ou não. Se eu aqui estivesse falando igual a questão número 2, de acordo com a doutrina e jurisprudência, a associação ao tráfico precisa ser reiterada. Reiterada. Lembra? Estabilidade e permanência? Então, foquem sempre isso, diante da possibilidade de se cobrar um entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o caso. Na prática, associação ao tráfico, somos nós nos associarmos aqui para fazer a firma do tráfico, uma empresa do tráfico, com estabilidade. A gente quer ter uma empresa do tráfico não é por uma vez só, a gente quer uma empresa durando anos, se for necessário. A associação vem disso, de associar-se, né? Você não vai se associar para vender uma vez só algum produto. Então, por isso, a prática exige estabilidade e permanência. Mas o texto do artigo 35, Lei de Drogas,
reiteradamente ou não. Então, nesse texto, está correto a letra D. Então, gabarito da 7 foi a A. 8. Ante o que dispõe a Lei 11.343 de 2006 e suas alterações, o inquérito policial será concluído no prazo de 10 dias se o indiciário estiver preso e 30 dias quando solto? Verdade? Prazo é um bagulho que confunde, né, velho? Isso aqui é o seguinte, 10 dias é no Código de Processo Penal. E para, ó, Código de Processo Penal, 10 dias se preso e solto. Hã? No CPP, 10 dias preso, né? E solto. Foi uma correção que eu fiz para vocês dois ontem. 10 dias preso, solto. Se a questão não falar nada de juiz das garantias, solto não tem prazo. Se a questão falar de juiz das garantias, qual que é a prorrogação no caso de réu solto? Ou, desculpa, de réu preso? Mais 15. Então, ó, CPP, prazo de inquérito, 10 CPP. 10 dias, se preso, solto, não tem prazo. Falou de juiz das garantias. Aí, beleza, antes do juiz das garantias ainda. Os 10 dias tem prorrogação? Não tem. Então, CPP, 10 dias improrrogáveis, se a sua questão não falar de juiz de garantias. Se a sua questão falar alguma coisa de juiz das garantias, esse prazo de 10 dias pode ser prorrogado por mais 15 dias, que é uma alteração que veio com o pacote anticrime, que está deixando a lei meio contraditória nesse aspecto, e por isso as bancas preferem não cobrar. Mas, de qualquer forma, você pode ver que essa questão nem cobrou, nem quis falar de prorrogação. Simplesmente falou 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias quando solto. Então, aqui tá, a letra A está errado porque não está relacionada à lei de drogas e porque está estabelecendo 30 dias quando solto. No caso, no CPP, não traz prazo para réu solto, né? B. 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias se estiver solto? Artigo 51. Exatamente. Então, falou de lei de drogas, 30 dias se preso e 90 dias se solto. C. 15 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias quando solto? Negativo. E, enfim, 30 dias e 45 dias negativo também. 9. Com base no que estabelece a Lei 11.343 de 2006 e suas alterações, analise o texto abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Ocorrendo prisão, espacinho, a autoridade de polícia judiciária fará, espacinho, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em espacinho. Qual é a alternativa que preenche os espacinhos? C. Exatamente. Então, isso aqui é uma questão que confunde até, pessoal. Ó, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia fará imediatamente a comunicação. Então, a comunicação é imediata. A comunicação. Tipo assim, é como se o delegado está aqui lavrando o flagrante e já está falando, ó, vara criminal, tem mais hoje central de audiência de custódia. Então, já está comunicando ali o juiz da central de audiência de custódia que tem um cara ali que acabou de ser preso em flagrante. Imediatamente. Essa comunicação. Remetendo cópia do auto lavrado, no qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. Aí, isso aqui é o texto do artigo 50 da Lei de Drogas, está exatamente desse jeito. Se a gente for lá no CPP alterado pelo pacote anticrime, o que eles incluíram numa redação muito parecida com essa, mas um pouco depois, na verdade, no 310, que tem que ser realizado o quê em 24 horas? Audiência de custódia. Aqui não fala nada de audiência de custódia. Ah, então não tem audiência de custódia em lei de drogas? Tem, porque na omissão da lei de drogas, aplica-se o Código de Processo Penal. Tá? Então, você lê qualquer coisa aqui da lei de drogas, ela inteira, na verdade, você não vai ver falando de audiência de custódia. Tá? Mas esse procedimento aqui é um procedimento definido na lei de drogas,
só que aplica-se a audiência de custódia também para os crimes de drogas, por força do próprio CPP, que tem aplicação subsidiária. Beleza? Então, ocorrendo prisão em flagrante, comunicação imediata e será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. 10. Nos termos da Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que, para a garantia do cumprimento... Ó o cargo desse aqui. E tá de boa também essa questão, hein? O outro era que a gente resolveu agora, era de agente de polícia penal. Lá do Acre. Eu nem sabia que tinha penitenciária para lá. Mas beleza. Ó, o anterior a 8 também, ó. Então nós respondemos a 8 e a 9 de polícia... Ah, a 7 também, ó. 7, 8 e 9 a gente respondeu de polícia penal. Tá? E foram as questõezinhas de boa. Ó, vamos ver o do delega aqui, então. Ó. Para a garantia do cumprimento da medida educativa de prestação de serviço à comunidade, havendo recusa injustificada, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa? Oh, é o que diz a lei de drogas. Exatamente. Então, lembra, ó, cuidado, se qualquer questão falar, ó, se o cara descumprir uma prestação de serviço à comunidade, descumprir uma medida educativa pelo 28, posse de droga para consumo pessoal, ele poderá ser preso. Não há prisão pelo 28, pela posse de drogas para consumo pessoal, em nenhuma hipótese. Lembra qual que vai ser aquela que efetivamente vai doer um pouco para o cara? A multa, porque envolve o dinheiro, né? Agora, a pena privativa de liberdade não há que se falar. Não há que se falar. Em nenhuma situação envolvendo o artigo 28. Então, a 10 já é a A. Aí, ó, já dá para vocês ganhar mais uns 18, 20 mil, sei lá. Ah, em São Paulo é pouco. São Paulo eu acho que é... último concurso, mano, teve a coragem de oferecer, se eu não me engano. Não, para delegado foi uns 10 mil, se eu não me engano. Ah, para a gente? Não, para a gente vai nisso aí. Mas para delegado ofereceram 10 mil e alguma coisa. Mas parece que lá em São Paulo tem umas paradas que os caras fiquem... Os delegados pegam 2, 3 delegacias e recebe por cada uma. Aí vale a pena, né? Tal. Mas, velho, salário ridículo. Ridículo ali para delegado na Polícia Civil de São Paulo, que vão empossar, inclusive agora. Vão nomear aí o pessoal aprovado. Um concurso que teve recentemente, final do ano passado. Polícia Civil de São Paulo. Tanto para delegado, quanto policial, quanto escrivão. Então, letra A, top, nosso gabarito. B, o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, incluindo excepcionalmente formas de internação a ser realizada exclusivamente em hospitais. O erro aqui, pessoal, é que a letra da lei fala unidades de saúde e hospitais. Então, diferencia. Né? Numa questão mais técnica da área, hospital é uma coisa, unidade de saúde é outra. E pode ter, então, a preferência que tenha esses tratamentos nessas unidades de saúde e hospitais gerais. Não só em hospitais, como consta na letra B. C, os caras teve coragem de perguntar daquilo que a gente caçoou ontem, eu caçoei ontem, né? Sobre a semana, caiu na prova para delegado de São Paulo, velho. Olha isso. Fica instituída a Semana Nacional de Política sobre Drogas, comemorada anualmente na 4ª semana de setembro. Quem vai lembrar aqui? 4ª semana de junho mesmo, vocês já viram, né? Vocês não lembraram, não é possível vocês lembrarem disso aqui. Hã? Ah, verdade, né? Aí, ó, se caísse na prova, vocês iam lembrar porque eu falei que estava chegando. Olha que beleza. Então, vamos comemorar, hein? Vamos se reunir aí, vamos comemorar esse dia aqui, cara. Não vou deixar passar, não, hein? Já perdi a morte lá do Guilherme de Pádua. Não deixa eu perder isso aqui, velho. Eu quero comemorar isso aqui. D. Quem adquirir ou guardar para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido à pena de detenção. Aí vocês falam, pô, detenção é leve, é de boa. Mas, ó, detenção é privativa de liberdade. Não há privativa de liberdade. Quando eu falo pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, os dois.
Por mais que detenção, se comparado com a reclusão, é leve, mas ainda é privativo de liberdade e não cabe para o 28. Beleza? E o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde que contempla, como exceção, a modalidade de internação involuntária, apenas por determinação judicial. Não é porque existe a possibilidade de internação involuntária, involuntária para o drogado, né, no caso, mas voluntária pela família, né? Então não precisa da determinação judicial no caso. Então a 10 foi a A. Isso foi de drogas, pessoal. Agora a gente vai falar de crimes hediondos. 11. Camila é investigadora da Polícia Civil, sendo ferida gravemente em confronto com um grupo de pessoas portando armas de grosso calibre. Nos termos da Lei 8.072 de 90, é considerado crime hediondo praticado dolosamente contra agente de segurança que resulte em lesão corporal de natureza gravíssima. Letra C. Pessoal, não existe lesão corporal de natureza média, tá? Lesão corporal de natureza média não existe. Nós temos lesão corporal de natureza leve, grave e gravíssima. O legislador, falou, não, para com esse negócio de média. Ou é leve, ou é grave, ou é gravíssimo. Tá? Então, já eliminaríamos a B ali tranquilamente. A leve a gente eliminaria também. Enfim, ia ficar entre gravíssima e grave. Mas não tem como ter lesão corporal de natureza grave ser hedionda e gravíssima não. Então, por eliminação, a gente chegaria até essa resposta. Mas, de qualquer forma, lesão corporal de natureza gravíssima. Tem outra forma na lei de crimes hediondos que a gente estudou e é importante para vocês, que é a hedionda também. Ainda nessa situação do agente prisional, do agente de segurança pública, que é o quê? Lesão corporal de natureza gravíssima ou lesão corporal com resultado morte. São as duas situações de lesão corporal contra os integrantes de sistema prisional, integrantes da Força de Segurança Pública, Forças Armadas e etc. Lesão corporal, nessas circunstâncias que é considerado crime hediondo. Lembra o ano que incluiu isso na lei dos crimes hediondos é 2015, já tem um tempinho. Já tem um tempinho que entrou esse dos integrantes das forças, enfim, dessas forças aí públicas em geral. Então, letra C. E lembrando também, né, como revisão, que não é só ao integrante, né, só ao agente público, mas também aqueles seus familiares, vamos dizer assim, a grosso modo, os mais próximos, velho. Falou, né, os mais próximos ali que eles vão utilizar como exemplo. Porque lá fala até segundo grau, até terceiro grau, até terceiro grau. Velho, direito de família eu estudei isso aí, esse negócio de linha, de não sei o que lá. Hoje eu já não lembro mais porra nenhuma. Mas terceiro grau, se eu não me engano, envolve até o primo. Então aquilo que vocês falam, ele é meu primo de quarto grau. Na verdade, ele no sistema de direito de família, ele não é porra nenhuma tua, velho. Porque o seu primo normal, ele já é terceiro grau. Então, assim, até o primo do cara está incluído nessa situação. Aí tem aquela questão de linha reta, colateral, afinidade e tal. Mas, geralmente, quando cai esse tipo de questão, fala do pessoal mais próximo mesmo, tá? E outra situação. O que o enunciado falou? Camila é investigadora da Polícia Civil, sendo ferida gravemente em confronto com o grupo. Ou seja, será que ela foi ferida em razão do cargo dela? Em razão do cargo dela, sim. Então, é outra observação importante, porque tanto lá para qualificar o homicídio no artigo 121, quanto para ser considerado hediondo na lesão corporal aqui, a gente está falando de uma situação em que o agente, o integrante do sistema prisional, ele é ferido por conta da sua função. Beleza? Então, 11C. De cerveja. 12. Considera-se crime hediondo tentado ou consumado. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Verdade ou falso? Estamos com dúvida, vamos para B. A já é verdadeira, pessoal. Tá? Então, o artigo 1º, ele fala, inclusive é bom ressaltar isso, ó. Organização criminosa só vai ser hediondo se a organização criminosa for para a prática de crime hediondo. Então, cuidado com isso. Não é toda a organização criminosa que é hediondo. Mas do jeito que está aqui,
Organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. E pode ter organização criminosa para a prática de estelionato, como a gente deu exemplo ontem. Vai ser hediondo? Não vai. B. Homicídio simples, quando praticado por organização criminosa. Não. Homicídio simples é hediondo, pessoal? Cuidado, hein? Tem uma modalidade, aqui é uma pegadinha, né, que está aqui. Vocês falar que homicídio simples não é hediondo, tá errado. A regra é que o homicídio simples não seja hediondo. Mas tem uma modalidade de homicídio simples que é considerada hediondo. Qual? Quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio. Então, cair na tua questão que o homicídio simples não é hediondo, e você marcar como verdadeiro, você vai errar. Porque existe uma possibilidade que é hedionda. Uma só. O homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Todos os homicídios qualificados são hediondos. Simples, para ser hediondo, só se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Privilegiado é hediondo? Jamais. Mesmo que tenha qualificadora também, não vai ser considerado hediondo. Então, a B está errada. Homicídio simples só seria hediondo se praticado por atividade típica de grupo de extermínio. C. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Não? Qual que é o erro aqui? O que deveria ser? Proibido. Se tivesse aqui restrito, estava certo? Não, também. Só o proibido que é hediondo. Cuidado com isso aí também. Então, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Proibido não pode, ninguém pode usar no Brasil. Restrito, só a segurança pública pode utilizar, né, a grosso modo. Permitido, qualquer um poderia utilizar, só que com a devida autorização, né, seguindo ali os trâmites necessários. Então, o único que é hediondo é o proibido. Em relação à posse ou porte, no caso, né? D. Tráfico de entorpecente privilegiado. É hediondo? Falou em privilegiadora, tanto para o homicídio quanto para o tráfico, não vai ser considerado hediondo. E lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Ué, professor, você não acabou de falar que é hediondo o bagulho ali? Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima? Só nas situações do agente público, dos integrantes do sistema prisional, dos integrantes das Forças Armadas, integrantes da segurança pública em geral. Então, olha como pega esses detalhes, né? Então, o E está errado, porque se eu for lá, dar um soco no Mário e tirar os dois braços, as duas pernas dele, uma situação gravíssima que vai, né, causar a perda de função de membros por parte dele, não vai ser considerado hediondo essa minha conduta. Agora, se fosse porque o Mário é policial penal e eu não gosto dele porque ele bateu no meu presinho lá na penitenciária que ele gosta, ou que ele trabalha, aí seria hedionda. Porque foi por causa da função dele. Beleza? Não. Ó, posse ou porte ilegal de arma de fogo é hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Então, você está lá na tua casa está guardado lá uma arma de fogo de uso proibido. É hediondo. É que ontem eu comentei com você sobre o coquetel molotov, que é um uso proibido. Mas ele falou é porque... Não. É porque, assim, coquetel molotov, ele não é uma arma, na verdade, né? Então quando a gente estuda... Pessoal, olha aqui. Quando a gente estuda a situação de explosivo, aí a gente leva para outro lugar. Aqui, tá? Coquetel molotov não é uma arma. Né? Ele acaba sendo uma substância análoga a um explosivo. Né? E aí a situação dos explosivos acaba entrando de forma bem específica aqui só em relação à lei dos crimes hediondos em relação ao furto apenas. Entendeu? Aqui a gente está falando de arma mesmo, né, que é classificado como arma. Ter na tua casa ou no seu local de trabalho guardado, isso seria posse. Ter na tua cintura andando na rua, isso seria porte. Se for proibido, você não está assaltando, você não está fazendo nada.
Só de ter já é considerado hediondo. Aham. É uma alteração, uma das recentes, que vieram em 2019, se eu não me engano. É, né? É o Código Penal Militar, essas coisas? É. Aham. Entendi. Eu nunca nem abri Código Penal Militar brasileiro. Para mim, ali, se eu abrir, vai estar escrito um monte de grego ali e tal. Faço ideia do que consta lá. É. Pessoal, a 12, então, foi a letra A. E eu vi aqui depois que eu estava resolvendo. 13, pessoal. Ó, o gabarito é a letra E, não existe. Isso faz o número da pergunta, não deveria existir. O quê? Não entendi. Não existe a resposta. Não. Tem a resposta correta aqui. É porque eu vi na minha anotação, eu vi o último, eu já relacionei diretamente ao E e coloquei E lá, entendeu? É D. Então, ó, acerca dos crimes hediondos, assinale a opção correta de acordo com a Lei 8.072/90. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado? Na originalidade da Lei dos Crimes Hediondos era. Hoje, se você abrir a Lei dos Crimes Hediondos, está como lá? Inicialmente em regime fechado. A letra da Lei dos Crimes Hediondos. Ah, entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema. Nem inicialmente está valendo. Mas se perguntar a letra da lei, lá está, inicialmente em regime fechado, assim como está na lei de tortura também. Beleza? Então, o erro aqui está integralmente. Se tivesse inicialmente, estaria certo. B. Não há crime hediondo tentado. Não. Crime hediondo pode ser tentado ou consumado. C. A configuração do crime hediondo requer a presença de violência real. Está errado, nós temos condutas lá que não tem violência. Não tem. Essa aí, instigação ao suicídio, que pode, é virtual, mas tem outros crimes. Aquela questão de adulteração de produto terapêutico e medicinal. Tipo, tá tendo violência ali? Não tem, nenhuma. Então tem outras. A própria posse posse ou porte de arma de uso proibido, guardado lá, não tem violência real. Então, assim, esse aqui é para confundir aquelas pessoas que acham que crime hediondo é aquele bárbaro que tá lá, o cara esfaqueando, cortando todo mundo ali e tal. Não é. D. Os crimes hediondos são inafiançáveis? É o gabarito, lá então no gabarito tá E, mas na verdade era para ser D, não tem a letra E. Os crimes hediondos são inafiançáveis. Se a gente lê a lei dos crimes hediondos na origem, e no material de vocês tem ela inteira com os risquinhos, tá? Vedava o quê? Vedava fiança e a liberdade provisória. Caiu a vedação da liberdade provisória, mas manteve a vedação da fiança. Significa que você, então, pode ter liberdade provisória, mas não pode ter de si cobrado a fiança. Enquanto quem pratica um crime não hediondo pode ter dele cobrado a fiança para ter liberdade provisória. Então, é uma incongruência bem grande da lei dos crimes hediondos aí, porque caiu a vedação de liberdade provisória, mas não caiu a vedação de fiança. Então, falou em crime hediondo, o cara pode ser solto, responder o processo solto, que é a liberdade provisória? Pode, mas pode cobrar a fiança dele? Não. Então, 13D. 14. Daniel é delegado da Polícia Civil e encabeça a investigação sobre múltiplos assassinatos ocorridos na periferia do município HO. Como fruto dessas investigações, descobre que o autor de 3 crimes é VR, alcunha Caolho, pertencente a grupo de extermínio que atua em alguns bairros do município. Nos termos da Lei 8.072/90, pode ser afirmado que os homicídios praticados são caracterizados como crimes hediondos? São? Por quê? Atividade típica de grupo de extermínio. Então, ainda que tenha outra qualificadora ou não, falou de grupo de extermínio, hediondo, mesmo que seja simples. Então, já é a letra A.
B. Os homicídios praticados pela ausência de qualificação não são hediondos? Não, porque pode ter um homicídio simples, hediondo, que é praticado por atividade típica de grupo de extermínio. C. Os homicídios praticados não são hediondos, pois praticados por um agente. Ter um homicídio, ele não precisa ser em concurso de agentes para ser considerado hediondo. Inclusive, esse não é um fator determinante da hediondez para nenhum crime, o concurso de agentes. D. Os homicídios praticados são hediondos por serem praticados em comunidades pobres? Tipo, o cara que estava fazendo a prova falou, mano, o que eu coloco aqui na D, velho? E colocou, né, qualquer coisa. Imagina se fosse até a E, né, essa questão. O cara ia colocar isso aí. 15. Então, a 14 foi a A, nosso gabarito. 15. À luz da lei 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Como os crimes de peculato e corrupção passiva são hediondos, não é possível o arbitramento de fiança. Verdade? Pode fiança em crime hediondo? Não pode, mas qual que é o erro da questão? Peculato e corrupção passiva, né? Então pense naquilo que eu falei para vocês, os caras não vão dar um tiro no pé, né? Os que mais praticam crimes contra a administração pública, né? O legislativo ali, dá um tiro no pé de fazer constar no crime, na lei dos crimes hediondos uma corrupção passiva, um peculato. Então, crime contra a administração pública não vai constar ali. É possível a concessão de graça e indulto àqueles que tenham praticado crimes hediondos? Falso. A lei dos crimes hediondos proíbe graça e indulto. Pense em graça como um perdão geral, tipo, estou perdoando todos vocês aí que praticaram determinada conduta. Indulto já tem que ser um pedido individualizado. O advogado de cada um tem que entrar com um pedido falando que você se encaixa na lei do indulto, que o pessoal chama de decreto natalino. Na verdade, indulto é outra coisa, saidinha é outra coisa. Então, toda época de Natal sai um decreto estabelecendo, né, algumas regras ali com a possibilidade de extinguir a punibilidade de quem praticou crime. Geralmente, crime sem violência e grave ameaça. Então, você entrou com o seu advogado e falou, você se encaixa no perfil, entra com um pedido de indulto. Então, é alguma coisa individual. A graça já é uma coisa coletiva. Anistia, sim. Uhum. Cadê? 15C. A pena por crime hediondo será cumprida em regime fechado, vedada a progressão? Na origem, né? Na origem do crime hediondo era. Na origem, vedava a progressão de regime. Caiu por terra isso aí, é possível progressão de regime. E D. É considerado hediondo o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, consumado ou tentado? Pessoal, roubo com emprego de arma de fogo, qualquer arma de fogo é hediondo, tá? Foi inserido lá desde 2019, está no nosso código, está na lei dos crimes hediondos. Lembrando que tudo que eu falo 2019, a ampla maioria veio com o pacote anticrime, né? E qual que era o objetivo do Sérgio Moro ao encabeçar o pacote anticrime? Era combater crimes contra o sistema financeiro, crimes de colarinho branco, crimes, né, contra o sistema financeiro ali e tal, e crimes graves. Então a ideia era exatamente isso. Então, por exemplo, o roubo é um crime muito grave, que quase não tinha apenação proporcional a ela. Então, tipo, o ladrão conseguia receber pena em regime semiaberto, velho. Ele ficava impune. Depois de enfiar a arma na tua cara, levar tudo que você tinha da tua casa ali, por exemplo. Então, o pacote anticrime ele veio e endureceu muita coisa em relação ao crime de roubo. Então, hoje, roubo com emprego de arma de fogo, não precisa ter mais nada. É só o roubo com emprego de arma de fogo. Já é considerado crime hediondo. Não, arma de fogo. Arma de fogo. Branca não. Então, arma de fogo, uso permitido, ou de fogo de uso restrito ou proibido. Arma branca não. Aí vai ser uma majorante lá pro roubo, né? Pro roubo. Mas não determina, não significa que torna ele hediondo. Beleza?
Então, letra D, 15D. 16. Oi? Com arma de fogo, sim. Independentemente da arma de fogo. É que eu posso te assaltar com faca, daí vai ser hediondo? Não vai, entendeu? Com arma de fogo, sim. A lei dos crimes hediondos, quer ver? Só para não remanescer dúvida, ela ainda especifica que é para não ter discussão mesmo, porque o advogado se aproveitar de determinada situação ali. Então, olha lá, está falando roubo circunstanciado pela restrição da liberdade é a hediondo, e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, 157, parágrafo 2º A, inciso 1, arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Fogo. Roubo sem emprego de arma de fogo não é hediondo daí. Inclusive, roubo com o uso de explosivo e artefato análogo causa perigo comum é hediondo? Não, que é aquela incongruência muito grande que a gente discutiu esses dias. O furto é, o roubo não. 16. Relativamente à Lei 8.072 de 90, analise as assertivas abaixo, assinando V e F. É considerado hediondo o crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma... é considerado hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente ou de vulnerável? Verdade. Tortura. Alguém colocou verdadeiro na tortura? Tortura não é hediondo, é equiparado a hediondo. O tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura, o terrorismo, se cair na tua prova falando que é hediondo, tá falso. Eles são equiparados a hediondo. Tanto que a lei deixa bem claro, né? A lei deixa bem claro. A lei fala o quê? Os crimes hediondos e o tráfico ilícito de entorpecentes, tortura, terrorismo, e os definidos como hediondos, ou seja, eles são tratados de forma diferente, apesar de a lei dar o mesmo tratamento jurídico e processual para os dois. Então, aqui, no tortura, mano, você passa em branco ali, você fala, opa, é hediondo, sim, tal, mas é equiparado a hediondo. Então, aqui, nós, estupro vulnerável. Tanto o estupro quanto o estupro vulnerável é hediondo. Então, nós temos VFF. Perdão, VFV, isso. Resposta B. Então, tortura é equiparado, pessoal. Cuidado. Tráfico é equiparado. Terrorismo é equiparado. 17. Ó, pra você ganhar também 30 conto. Promotor de justiça. Ó que tranquila essa questão. Homicídio... assinale a alternativa que apresenta a hipótese em que todos os crimes são rotulados de hediondos ou equiparados. Aqui é diferente. Lá estava falando hediondo. Aqui, crimes que são rotulados de hediondo ou equiparados. Então, olha como é importante prestar atenção no enunciado. A. Homicídio privilegiado. É hediondo? Negativo. Pode ter qualificadora. Pode estar constando. Homicídio qualificado e privilegiado. Não vai ser hediondo porque o privilegiado é mais forte. Homicídio privilegiado não é. O latrocínio. Depois do pacote anticrime, caiu o termo latrocínio. Mas seria o roubo circunstanciado pelo resultado morte. Seria hediondo? Seria. Estupro de vulnerável seria? Seria. Tortura seria? Equiparado, mas abrange então o enunciado. Então o erro aqui está no homicídio privilegiado e um pouquinho no latrocínio ali, que não tem mais esse termo. Por exemplo, se essa questão de eles fazerem constar latrocínio e colocarem como resposta verdadeira o latrocínio, plenamente recorrível. Plenamente. Porque hoje a expressão latrocínio não existe mais na lei dos crimes hediondos. Então, tipo assim, se tivesse lá, é hediondo, latrocínio, eu não marcaria. Eu não marcaria. Mas já ciente, já falando, porra, eu não vou marcar, mas vou pedir anulação desse negócio. Você marcaria? Alguém marcaria? Porque é a mesma coisa de colocar atentado violento ao pudor. Está revogado, entendeu? Não existe. Então, assim, seria uma questão anulável, mas eu não marcaria para
porque eu acho que não seria considerado a questão verdadeira. B. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Verdade. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Verdade. E furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato anal que causa perigo comum. Verdade. Letra B é o nosso gabarito. C. Homicídio qualificado. É hediondo? É. Latrocínio. De novo aqui, ó. Mas aqui, essa questão está querendo dizer que existe ainda. Tanto que então aqui, ó, homicídio qualificado. Hã? Pois é. Pois é. Homicídio qualificado. Verdade. Mas a vantagem é que nas duas alternativas que tinham o latrocínio, tem um outro crime que não é hediondo. É. Então, ó, homicídio qualificado é hediondo, latrocínio, então, vamos marcar como se que é, terrorismo equiparado e redução à condição análoga de escravo. Não está. Então, está errado por conta desse último. Se cair latrocínio na prova de vocês, me manda mensagem no domingo mesmo. Inclusive, ó, vocês, depois, quem puder, não sei se no edital tá falando que vai poder levar a prova ou não. Espera lá, manda a prova para mim, para eu rever tudo ali e tal. Que a minha esperança de ganhar dinheiro esse ano é esse concurso, velho. Né? Vai ter. Ó, investigação social, etapa de investigação social. Vocês não colocar, já usei droga lá e tal. Por favor, gente, me deem dinheiro que eu tô precisando. É verdade, né? Falar, eu não vou nem falar sobre isso aqui, não. Não, vai ter, pô. 2% é desconto, velho. Então, letra B da 17. Ah, não, daí falta D, né? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo? Inclusive é o único. O proibido é o único. Comércio ilegal de arma de fogo é hediondo? É. Tráfico internacional de arma de fogo é hediondo? Acessório ou munição. E extorsão em todas as suas modalidades. Extorsão, o caput, que é o simples, não é hediondo, só as formas qualificadas. Então a pegadinha está na extorsão em todas as suas modalidades. Então, mesmo que tivesse só extorsão em todas as suas modalidades, estaria errado. Porque uma delas não é. O erro está aqui, extorsão em todas as suas modalidades. Exatamente por isso que está errada essa questão. Não são todas as modalidades. Não são todas. A forma simples, que é o caput, não é hediondo. 18. Durante uma investigação, um suspeito foi constrangido por policiais, agora a lei de tortura, por policiais com emprego de violência ou grave ameaça, o que lhe causou sofrimento físico e mental, tudo com o fim de se obter informação, declaração ou confissão acerca de fatos apurados no inquérito policial em trâmite. Devidamente apurados e comprovados os fatos, os policiais foram identificados e denunciados pelo Ministério Público. Considerando apenas os fatos narrados e a legislação vigente, assinale a alternativa correta. Caso os policiais sejam condenados pela prática do crime de tortura, nos termos da Lei 9.455, a condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada? A lei de tortura minúscula estabelece lá no parágrafo 5º exatamente essa previsão. Então, além do cara receber a pena de reclusão ou detenção, se for o caso, ainda há a perda do cargo. Né? Se a água levar, é só você que vai. Estão respondendo lá. Estão querendo. No meio da bagunça, eles não acharam eles, mas estão querendo. Entendi. Então, ó, 18 já é A. A Lei 9.455 não prevê nenhum tipo de punição para aquele que se omite diante dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las. Nós temos uma modalidade de responder pela tortura de forma omissiva. Então, tá falso isso aqui.
O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, devendo o juiz impor sempre o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena. Isso aqui, o erro está num detalhe, gente. Ó, o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia, tá certo? Devendo o juiz impor sempre o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. A lei de tortura fala que, exceto no caso omissivo. Então, nas formas dolosas ali, comissivas, que é com intenção, né, agindo, né, positivamente, no sentido de fazendo alguma coisa, vai ser iniciado em regime fechado. Tem essa previsão na lei de tortura também. Porém, aquela forma omissiva, não. Não tem essa obrigação de iniciar em regime fechado. D. A Lei 9455 não prevê qualquer aumento de pena no caso do réu ser agente público? Tem previsão de aumento de pena. Qual que é a fração, a proporção? 1/6 até 1/3. E a prática de tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão quanto aos fatos apurados em inquérito policial não encontra tipificação específica na legislação penal brasileira, ou seja, pode torturar para obter confissão, que está de boa, não, é atípica. Então, a 18 foi a letra A. De acordo com a Lei 9455, que define a tortura, assinale a alternativa correta. Incorreta. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão da discriminação religiosa ou racial? Verdade. Na mesma pena do delito de tortura, incorre quem submete pessoa presa sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal? Verdade. Se o crime de tortura for perpetrado por agente público, a pena será aumentada na metade? O erro está na proporção de aumento, que é 1/6 até 1/3. Beleza? Deixa eu ver se eu acho uma outra questão aqui, pessoal. Vocês resolvem essas depois, porque deu o nosso horário. Só uma questão, então, da lei que ficou pendente. Tinha uma que era muito boa, que eu queria trabalhar com vocês aqui. Ah, não é 30, não. 22. Ó, isso aqui que eu queria esclarecer para vocês, que eu não esclareci ontem. Na investigação ou na instrução criminal... 22. Na investigação ou na instrução criminal, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, poderá ser autorizada pelo juiz quando a pena for igual ou superior a 4 anos? Qual que é o erro aqui? Tem que ser superior. Não é igual ou superior. Superior a 4 anos. B. Poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada? Pode. Até dei o exemplo, né? O Mário era o policial que deixou a gente sair aqui e tal e colocou. Então pode. Esse é o nosso gabarito. Não poderá exceder o prazo de 15 dias sem possibilidade de renovação? Pode renovar. Não poderá ser realizado no período noturno? Pode. A lei deixa fazer noturno. Não poderá ser utilizada, mesmo que em matéria de defesa, se feita por um dos interlocutores? Se eu sou um dos interlocutores, eu posso usar em minha defesa. Só uma outra última aqui, pessoal, que era importante, não era essa. Aqui, ó, 25. A captação ambiental, segundo a Lei 9.296/96. Pode ser autorizada pelo juiz de ofício? Falso. Era por isso que eu queria falar sobre isso aqui, eu não queria deixar vocês ir embora com isso. A interceptação telefônica, que é a mais antiga, pode ser decretada pelo juiz de ofício. Quando eu falo de ofício, interceptação telefônica, é o juiz falando, eu acho que uma interceptação aqui ia ser boa, sem que as partes provocassem. Agora, a captação ambiental, não. A captação ambiental, o juiz só pode autorizar a pedido do Ministério Público ou por representação do delegado. Isso eu queria esclarecer, que isso eu não esclareci ontem. Tá? Então, falou em captação ambiental, de ofício, não pode. Interceptação telefônica de ofício pode? Pode.
Vocês vão ver que tem outra questão parecida com essa, mas que fala da interceptação. Aquela lá vai poder de ofício. A captação ambiental, não. Beleza? Por mim, eu ficava aqui até acabar, mas não tem como a gente fazer isso aí, por questões aí dos horários do pessoal. Mas, e aí, semana que vem, pessoal, as aulas serão de execução penal. Beleza? Boa noite para vocês.